Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Joelis Bezerra e hoje nós vamos estar tratando de um tema muito importante, principalmente para você que está começando no mercado financeiro agora: suporte, resistência e topo e fundo. Você sabe a diferença entre esses dois conceitos? Se você não souber, estiver com dúvida, hoje nós vamos esclarecer de uma vez por todas esses conceitos, são muito parecidos, então eu preciso que você preste bastante atenção nessa aula e vamos para o vídeo. Então vamos lá. Você sabe diferenciar suporte e resistência? Seria o suporte, então? O suporte é uma região do gráfico que o preço tem dificuldade de cair. Ou seja, é uma região muito grande de compra, uma região compradora. E a resistência? A resistência é uma região do preço do gráfico que o preço tem dificuldade de continuar subindo. E aí é uma região muito grande, uma região vendedora, né? Uma força muito grande vendedora. Então vamos lá, eu vou dar alguns exemplos para vocês no gráfico. Suporte e resistência. Deixa eu fazer a limpeza aqui do gráfico. E aqui atrás aqui, deixa eu ver, vou colocar no gráfico diário. Bem aqui, ó, nessa região aqui. Essa região aqui para mim fica muito clara como uma região de suporte. Tá, eu vou fazer a marcação para vocês. Fica bem claro. Nesse período, nós tivemos um período de valorização do ativo, né? Aqui, ó, nessa região, tá? Foi um período de valorização. E aí o mercado chega nessa região aqui, ele começa a deixar alguns pavis, alguns candle de realização de lucro desse movimento de alta, né? Só que aí o mercado ele faz essa correção, mas aí ele tem uma certa dificuldade de passar dessa região, né? E começa a deixar alguns candles de doji, de indecisão, começa a fazer alguns candles aqui, né? Demonstrando que é uma região de suporte. Só que para quem não tem um olhar ainda muito de águia, né, apurado, talvez tenha dificuldade para identificar essa região aqui como uma região de suporte. Só que aí, posteriormente, o mercado vai lá em cima e o que que acontece? Ele volta novamente nessa mesma região para testar esse suporte. E aí ele faz o teste aqui nessa região e ele consolida aqui de uma vez por todas que o mercado aqui é um suporte, né? E o mercado, a força compradora aqui nesse momento é muito grande. Então aqui nós temos uma região em que o mercado vai consolidar essa região e continuar o movimento de alta, tá? Então aqui é muito claro que aqui é um suporte, tá? Então, para quem tem essa dificuldade de observar no primeiro momento aqui, só aguardar, ter paciência, né? Aguardar o mercado retornar nessa região e aqui seria uma região de compra, tá? Então, você poderia fazer uma compra, colocar um stop abaixo aqui da média, colocar um lucro lá para cima e deixar a pressão rolar, tá? Então, vamos lá. Vamos encontrar uma resistência aqui. Lembrando, esse é o gráfico diário, tá? É o gráfico diário do ouro. E esses movimentos são movimentos grandes, tá? Então tem que ter muita atenção. Por exemplo, aqui, ó, esse candle aqui, ó, essa região, ele tem um candle que tem 10.000 pontos. Então é uma movimentação muito grande, é muita liquidez, tá? E para mim fica claro aqui, ó, que aqui é uma resistência, tá? Fica muito claro para mim. Nós temos aqui um mercado, ele tá num período de valorização, né? Novamente. Vou desenhar aqui para vocês, ó. O mercado subiu, fez uma correção, subiu. E aqui eu já vou deixar bem claro, aqui é um topo, tá? Mais pra frente eu já vou falar sobre isso. E aí ele teve uma realização muito grande, porque aqui foi a máxima desse dia que o gráfico chegou. Então aqui foi o topo. E aí ele fez uma correção muito grande, né? Só que aí a tendência principal é de alta, né? O mercado continua fazendo um movimento de alta. E aqui, nesse momento, o mercado consolida, ele identifica essa região como uma resistência, né? E aí, o que que acontece? Ele faz uma correção muito severa. Em um candle de um dia fez 10.000 pontos, né? E aí, o mercado novamente vai testar aquela região e novamente ele consolida essa região como uma resistência. O mercado vai lá, faz um movimento de baixa. E, logicamente, posteriormente, né? O mercado está numa tendência primária, né, principal de alta. Ele vai lá e ele perde essa região de resistência, ele fecha um candle de força, dando a entender que esse mercado quer continuar alta, né? E ele continuando esse movimento de alta aqui, essa região em que era uma resistência, ela pode se tornar um suporte. O mercado vai lá em cima, volta, corrige,
aqui se torna um suporte em vez de uma resistência e dá continuidade no momento de alta, tá? Então, eu quero deixar bem claro para vocês que aqui eu não estou deixando nenhuma indicação de compra ou de venda, nada do tipo, tá? Aqui é apenas análise gráfica, o intuito do vídeo é meramente educativo, então não estou dizendo para ninguém comprar ou vender nada, tá? Quero deixar bem claro isso daqui. Existe uma probabilidade que a análise técnica nos diz, né? De que essa resistência aqui rompida, o mercado numa tendência primária de alta, ele vai continuar com um movimento de alta, tá? Cada um é responsável pelas suas próprias ações. Tá? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês que é suporte e resistência, tá? Aqui, até mesmo nessa região aqui, se quem tiver um olho bem apurado pode identificar essa região aqui como uma região de suporte também, tá? E aqui como uma região de resistência. Agora vamos lá falar sobre topo e fundo. O que é um topo? O topo, ele é uma região em que o preço chegou numa máxima naquele período. O máximo que o preço conseguiu subir. Então aqui não está muito claro que aqui é um topo. Mas aqui foi a máxima que o ouro chegou nos últimos anos. Aqui é um topo. Aqui é um topo, na verdade, é um topo histórico, né? E ainda muito mais relevante. Vou colocar aqui no gráfico semanal. Aqui vai ficar muito mais claro para a gente identificar. Ó, aqui é um topo histórico, tá? E ele tá vindo testar esse topo, né? Então aqui é uma região muito complicada para operar, né? Existem força vendedora, mas existe uma força compradora muito grande. Então, uma região bem complicada. Se a gente for determinar o que é um topo, o que é um fundo, a gente vai precisar determinar um período. Período em que a gente está analisando. Então, se eu fizer a marcação aqui, ó, desse período aqui, ó, para frente, a gente vai ter alguns fundos, né? A gente vai ter um fundo aqui, a gente vai ter um fundo aqui e a gente vai ter um fundo aqui, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque depende do período em que a gente está analisando. E aí, aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem outro topo, e aqui só tem renovação de topos e renovação de topo, tá? Então, como o mercado está em tendência de alta, ele está renovando o topo, rompendo o topo. Aí ele renova topo, rompe topo. Renova, rompe, renova, rompe, renova. E novamente ele está vindo testar aqui. Tá? Então, muito cuidado. Vamos pegar aqui um período maior para a gente tentar identificar outro fundo, né? Pra ficar bem claro. É importante esse conteúdo entrar bem na cabeça de vocês. Aqui, ó. Vamos determinar esse período como... Aqui, ó. Esse período aqui, daqui desse movimento para frente. Então, aqui nós tivemos a mínima, né? A mínima que o gráfico fez nesse período. Então, aqui é o fundo. Então, o ponto mais baixo, né, que o preço chegou. E nesse mesmo período aqui, ó, vamos determinar que o período que a gente está analisando seja até aqui. Então, dentro desse período aqui, são dias, né, que aqui no gráfico semanal, né, meses, na verdade. Então, dentro de meses, aqui foi o fundo e aqui foi o topo desse gráfico, né? Agora, se a gente pega esse período daqui, ó, dessa linha para frente, aqui é o fundo, nessa região, e o topo tá aqui em cima. Entendeu? Então, é a máxima e mínima que o gráfico fez nesse período. Então, nós temos topos e fundos. Só que aí nós tivemos topos sendo renovados, né? Aqui foi um topo, aqui foi outro, aqui foi outro. E todos os topos foram rompidos até agora, né? Exceto esse aqui, que é o atual. Então, eu espero que tenha ficado bem claro para vocês o que é topo e fundo, tá? É muito importante vocês entenderem esse conteúdo para vocês não confundirem esse tema. É um tema bastante importante porque vai trazer mais clareza para a operação de vocês, você saber identificar uma resistência, um suporte, um topo e um fundo, isso vai ajudar muito na hora de negociar, tá? Então, meu conselho para vocês, analise os gráficos em tempos gráficos maiores, semanais, diários, no mínimo gráfico de 4 horas ali, para você conseguir identificar regiões de suporte e resistência e topo e fundo, tá? Então é isso. Obrigado vocês que ficaram até aqui nesse vídeo.
peço que vocês se inscrevam, deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo. E se vocês querem abordar outro tema, eu peço que vocês deixem nos comentários a ideia de um tema para um próximo vídeo. E aí eu vou estar vendo o comentário de vocês, analisando e posteriormente eu posso estar trazendo conteúdo que é a dúvida, né? Tirando a dúvida de vocês para um próximo vídeo. Então é isso, obrigado, falou e até mais.